Iniciando umas análises para comigo, Eduardo, vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Vou utilizar o Coluna do Fla para fazer análise sobre o nosso Flamengo. Vamos à primeira notícia do Flamengo. Mira envia proposta milionária para o Everton Araújo do Flamengo, Veja valores. Eu achei boa, 15 milhões de euros. Acho que é um jogador que tem uma projeção de crescimento muito bom, um cara centrado, se doa. Eu acho que no Flamengo, se ele não sair agora, o espaço dele dentro do Flamengo vai ficar menor, com a volta do Pulgar, do Jorginho, do Dela Cruz, do Saul, do Paquetá. Ele vai perder espaço e vai ser desvalorizado. Acho que o momento para vender é agora, mas poderia conseguir mais por ele. Poderia, mas eu acho por causa do falta de espaço que ele vai ter, por causa das voltas dos jogadores, ele vai desvalorizar e vai acabar sumindo. Eu lembro muito do caso do Lincoln, atacante, começou junto com o Vinícius Júnior, super badalado. O Flamengo achou que ia ganhar muito dinheiro de cima dele, mas acabou não ganhando quase nada. É nesse sentido que eu acho que se vende, se ele conseguir crescer, mérito dele, mérito do próprio Everton Araújo, que evoluiu taticamente. Então, eu vejo perdão, que o valor de 15 milhões de euros seria ideal para a primeira venda dele. Mas vamos ver aí a questão do presidente negociar a questão do valor. Eu estou dizendo sempre que eu já vi no Flamengo isso acontecer, um jogador muito valorizado, como foi o caso do Ningo, esperar por uma proposta grande, não chegou, o atleta não teve seu espaço, e quando ele estava no auge, o Flamengo não conseguiu vender ele um bom dinheiro e acabou morrendo dentro do clube. Então, nesse sentido, que eu estou falando que é uma proposta boa, mas já chegou a entender que quer mais, então dela, ali é interno, uma coisa que eu não participo das discussões internas. O que eu faço é uma análise do pensamento. Então acho que a diretoria falou de cada atleta. Eu vi aqui, achei a proposta de um atleta da Paz entre 10, que foi o caso do Jean Lucas, e do Everton Araújo por 15, uma boa proposta. Também conseguiu por 25 o Wesley, mas o Wesley naquela época já tinha assumido a titular, sendo titular, tinha colocado o Vaela no banco, colocado o Matheusinho no banco e estava voando. Eu vejo que o Everton Araújo tem crescimento técnico, tem crescimento no esporte, mas acho que a pressão por jogar por lá com o Jorginho, com o Pulgar, que são ídolos, tendo Saúl, jogador consagrado na Espanha, tendo o Dela Cruz, um jogador, e tanto, tá na Copa do Mundo, Paquetá, que vai estar atuando como volante, tanto no Flamengo como na seleção brasileira. Então, eu creio que há uma evolução, há pouco espaço para ele, com o atleta base e crescendo. O Flamengo trouxe de volta o Jean Lucas, acho que isso supre essa saída do Everton Araújo, um jogador que foi para o Benfica, foi testado e não foi aproveitado por uma compra, por uma venda. Então, eu vejo um valor razoável, bom para o Everton Araújo. Te ajudou a entender que precisa de mais aí com a diretoria, mas eu vejo que é um valor dentro daquilo que eu penso numa saída de um jovem do clube do Flamengo. Falando além do Jean Lucas, também tem o Luiz Felipe, tem o Pablo, um baita jogador, Fabiano também. Então são jogadores que o Flamengo tem que colocar no mercado, abrir espaço para eles jogarem também. Vamos para outra notícia do Coluna do Fla. Possível venda de Emerson Royal, veja opções de laterais para o Flamengo no mercado. Ele fala vários nomes, mas eu creio assim, só um que eu gostei, mais um já da qualidade avançada,
Eu acho que a Rafaela pode assumir, ela já é titular absoluto. Eu acho que o Daniel Salles tem que ser testado. E o Flamengo tem o Gustavo, tem um outro lateral que eu não consegui lembrar. Não sei se é Joilton, não lembro qual outro lateral. O Flamengo tem na base. São 3 laterais com promessa em tanto, que eu creio que está na hora de ser aproveitado. Deu certo com o Wesley. Mateuzinho, que saiu do Flamengo, o Corinthians está muito bem no Corinthians. Vi torcedores na Copa do Mundo pedindo ele para ser convocado no lugar do Wesley. Mas só tem outros. Se você trazer um cara com a idade já mais experiente, tipo o Alexandre, e tem o Danilo ali, agora que veio a luz, tem o Danilo que tá jogando a Copa do Mundo no lateral, que pode ser uma sombra ali, caso vai no jogo, precisa de um jogador mais experiente no jogo grande, você põe o Danilo, e tem o Daniel Salles começando. Eu acho que o Flamengo não precisa ir no mercado contratar. 9 milhões tem que ver, eu não lembro quanto o Flamengo pagou por ele para trazer pro Flamengo, mas eu acho que foi em torno disso também que o Flamengo contratou ele. Então, se for que do Emerson Real sair do Flamengo, eu vejo uma boa proposta, sim, de venda do Emerson Real. Aí depende mais do jogador do que do grupo. Se o jogador quiser sair, a proposta encaixa naquilo que o Flamengo gastou por ele. É meu pensamento, é minha análise. Vamos para outra notícia. Jorginho ataca de empresário e anuncia a contratação do jogador do Arsenal no Flamengo. O Calafiori, isso. Um lateral esquerdo, também tá tão atrás do lateral esquerdo. Jorginho aproveitou este vez e brincou com ele para lateral esquerda do Flamengo. Eu acho que é um jogador muito talentoso. Acho que o Flamengo não teria dinheiro e não pagaria um salário que paga o salário europeu. Então, para o Flamengo trazer ele, é mais querido o jogador vir para o Flamengo, como foi o caso do Paquetá, que quis o Flamengo, falou: não quer ouvir nenhuma proposta que é do Flamengo. Eu acho muito difícil um jogador português assim abrir mão de outro e vir para o Flamengo. Mas tudo pode acontecer. Se Jorginho convencer ele, pode sim dar início a uma conversa e quem sabe ser contratado. Na postagem também, foi uma postagem nas redes sociais, ele também postou uma foto com o Jorge Jesus. Aí Jorge Jesus já vejo um 9 que o Flamengo está aplicando no mercado. Um jogador que é tanto 9-9, centroavante, como cai pelos lados. Acho que é um jogador que encaixa muito bem nesse Flamengo do Jardim. Jogador rápido, de movimentação, toque de bola, sabe fazer o pivô. Eu creio que encaixaria bem no Flamengo. É um jogador que no Arsenal não está sendo muito utilizado, é uma opção de banco. Se for querer do Gabriel Jesus voltar, também o Jorginho pode ter dado o primeiro passo ali para uma conversa na diretoria para trazer ele. Vamos ver, agora é um momento de muitas especulações, então vamos ter calma em relação à contratação. Muitos nomes vão ser falados, mas poucos vai ser aproveitado. Vamos para mais notícia. Ex-Flamengo Wesley surpreende e aparece jogando bola após quarta seleção brasileira na Copa do Mundo. Eu também achei muito estranho ele que estava com a dona Fieira. Poderia ter dado um tempo que a mais em relação à seleção. Esperado ele recuperar, como foi o caso do Neymar, que está lá e está sendo tratado. É um jogador de muita velocidade, muito arranque e faz falta, acho, ali para o setor de contra-ataque do sistema defensivo. O ataque, o Wesley ali estava sobrando. Mas a seleção sabe que tem equipamentos, tem profissionais que sabe constatar a lesão e saber a gravidade da lesão, se estava ou não para ele jogar Copa do Mundo. Quem são nós em relação aos médicos? Vamos para mais notícia. Ex-Flamengo nega mágoa
do clube após saída e relembra jogo contra o Cristiano Ronaldo. Foi um sonho. É o Matheus Cunha. Depois da convocação que me veio a ideia, acho que nem a Ancelotti ninguém estava pensando, de levar o Matheus Cunha para testar ele na seleção. É um jogador que pode ser o camisa 10 da seleção no futuro. É um jogador que sabe cair para os lados. Acho que seria um teste, assim como é o Rian, que foi uma promessa que o Ancelotti está levando para testar ele na Copa. Acho que daqui a 4 anos o Rian vai assumir, depende muito dele, particular, o crescimento ou não no futebol. Mas eu acho que outro nome que poderia ser testado, campeão da Champions da Ásia, que não está fraco, eles estão levando bons jogadores lá para aquele país, então, para aquele continente, melhor falando. E sem uma aposta, um jogador novo. Então daqui a 4 anos, quem sabe o Matheus Gonçalves seja um nome na seleção brasileira, assim como é o Vinícius Júnior e o Paquetá, ex-cria do Flamengo. Saindo do coluna do Fla, indo para o GE, para que eu possa fazer a análise. Escócia vs Brasil, aonde assistir ao vivo horário e escalações do jogo na Copa do Mundo. Veja os desfalques, habilidades e outras informações da partida dessa quarta-feira, às 19 horas, Clube Sport TV e GE transmite o jogo. Se às 19 horas, vamos para as escalações do Brasil, que da Escócia eu não conheço ninguém. É só esse Robertson, lateral esquerdo, que joga no Liverpool, que eu lembro de ter jogado com o Flamengo. Então vamos para a escalação do Brasil. Acho que a mesa também repetir com Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos, Bruno Guimarães, Casemiro, Paquetá, Rian, Matheus Cunha e Vinícius Júnior. A alteração seria o Rafinha, que se machucou no último jogo, lesão na coxa. O time passa. Acho que o Brasil vai trabalhar nesse jogo mais o sistema defensivo. Acho que o Brasil precisa melhorar esse sistema defensivo. Não levar gol na partida de hoje seria muito importante. Trabalhar mais a aproximação. Não pode ter um jogo como foi contra o Marrocos, foi o jogo do nervosismo. O jogo contra... no último jogo o Brasil ajustou o esquema tático e agora tem que melhorar. Tem um jogo de aproximação, toque de bola, guiar o jogo. No primeiro jogo, no segundo jogo foi muito chuveirinho por cima. É uma jogada que é lícito, o Brasil tem que trabalhar essa jogadinha por chuveirinho, que a marcação vão marcar pressão, então para escapar você tem que estar chuveirinho. E outra jogada é o toque de bola aproximado, que tem que ter movimentação, toque de bola aproximado, como foi a Argentina no último jogo ali, toque de bola, toca aqui, roda aqui, até sair o gol. Tem um lance lá que mostra muito bem isso, tocar de um lado do outro, rodando a bola, movimentação dos atacantes, passagem, ultrapassagem, até sair o gol. Eu acho que o Brasil também tem que trabalhar isso, toque de bola, movimentação, aproximação dos jogadores da frente, e se preocupar com o sistema defensivo, um sistema que marque forte e roube a bola. Os 2 gols do Brasil mostraram isso. Primeiro foi o Bruno Guimarães que roubou a primeira bola, e no segundo gol o Paquetá roubou a segunda bola. Então é algo que a seleção brasileira tem que se fazer para o jogo de hoje novamente e para o resto da Copa do Mundo. Então essa análise foi comigo, Eduardo. Amanhã eu volto falando mais sobre o Flamengo. Utilizei o Coluna do Fla e o GE. Entre lá, leia as notícias, se informe, tenha a sua opinião, tenha a sua análise. E até amanhã falando mais sobre o nosso Flamengo.